Olá pessoal, paz de Jesus, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente está aqui no capítulo número 78, a revelação do amor divino, né? Da nossa Juliana de Norwich. E ela vem falar sobre essa elevada contemplação, né? Especial que nós temos que ter a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela diz que apesar de tudo isso, tá? Existe uma necessidade da gente se confrontar com a nossa fraqueza e também com as nossas realidades. Então, ela inicia o capítulo dizendo assim: por sua misericórdia, nosso Senhor nos mostra os nossos pecados e as nossas fraquezas com a sua doce luz, né? A luz dele, a luz do Espírito Santo. Pois os nossos pecados, eles são tão, ela vai dizer que são tão vil e tão horríveis, que ele manifesta, né, ele mostra isso a ela, dentro da luz da sua graça e da sua misericórdia. Então ela vai dizer assim que é desejo de Deus que nós tenhamos um conhecimento mediante essa luz de quatro coisas, né? De quatro situações. A primeira é de todo o nosso ser, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, né? A segunda é de uma guarda poderosa e misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos guarda de todos os nossos pecados e também de todos os nossos inimigos, tá bom? E essa guarda e essa misericórdia, ela age em nós, principalmente quando nós estamos em perigo, né? Quando nós estamos passando por uma ocasião ou por uma ação pecaminosa. Então, essa luz nos ajuda, né? A força de Deus nos ajuda, a luz do Senhor nos ajuda para que nós possamos então conhecer as nossas necessidades e vencer toda essa situação em nome de Jesus. A terceira, tá? Ela vai trazer para nós, mediante tudo isso, como eu tenho que agir, né? Como deve ser a nossa ação, como a gente tem que se proteger, como a gente tem que se desviar, tá? E a quarta é a força inabalável de Deus que vem até nós nos sustentando, tá bom? Para que a gente não possa mudar as nossas atitudes, para que a gente possa continuar o nosso processo de conversão, para que a gente se una ainda mais, né, a Ele no seu amor, assim como Ele está também unido a nós, a cada um de nós. Então, ela vai dizer assim: assim por esse gracioso conhecimento, a gente pode ver o nosso pecado, né? Sem uma forma desesperadora, mas a gente olha ele para que a gente possa se converter. Ela coloca de uma maneira lucrativa, a gente possa então e deixá-lo se aproximar cada vez mais de Deus. Pois verdadeiramente a gente precisa vê-lo, né? E por tal visão nós temos que nos envergonhar, tá? E abandonar o nosso orgulho, a nossa presunção, nos voltarmos então para Deus, porque isso é uma necessidade, ela vai dizer, tá? Se a gente não fizer isso, a gente não passa de homens e mulheres pecadores e miseráveis. Então, pela visão que o Senhor dá a ela, ela vai dizer para nós assim, tá? Que nosso Senhor então nos mostra, né? Maior é o mal que nós não vemos, pois ele, por sua cortesia, dimensiona então a nossa visão para aquilo que não é tão vil, para aquilo que não é tão horrível, para que eu e você a gente possa então, entre aspas, né, tolerar, né, sem ver os nossos pecados verdadeiramente como eles são. Então, nesse modesto, ela vai dizer que dentro desse modesto conhecimento, tá? Depois então dessa maneira que ela tem de entender, de compreender a Deus, então ela vem falar de contrição, ela vem falar da graça, né? Que vem até nós, e por causa dessa graça, tá? E nós não seremos destruídos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai dizer assim: e então o nosso abençoado Salvador nos curará perfeitamente e nos unirá a Ele. Então essa separação,
E essa cura, ela vai dizer que Jesus almeja não só para nós, mas para toda a humanidade, tá bom? Por quê? Pois ele, né, que é o mais alto e o mais próximo de Deus, pode se ver pecador e necessitado junto a mim. Por isso que deu a vida por cada um de nós. E eu, né, ela vai dizer que sou a última, a mais inferior de todos aqueles que serão salvos. Então eu posso ser confortado com ele, que é o mais elevado. Então ela encerra dizendo assim, esse pedaço, né? Assim está nosso Senhor unido a nós em caridade, como quando me mostrou que eu também então pecaria. Aí, o último parágrafo aqui, ela vai dizer assim: e pela alegria que eu tinha em contemplá-lo, não prestei atenção adequadamente a essa visão. Mas vai dizer assim: mas nosso cortês Senhor me parou naquele ponto, não me ensinou mais nada até me dar a graça e o desejo de prestar atenção. Então ela faz uma reflexão de tudo aquilo que Deus mostra ali para ela, e ela só segue daí para frente a partir do momento que ela digere, né? Vamos dizer assim, tudo aquilo que foi revelado por Deus. E ela vai dizer assim: e eu aprendi que, embora nos elevemos em contemplação pelo dom especial de nosso Senhor, mesmo assim é necessário a gente enxergar, ter o conhecimento do nosso pecado e também ter o conhecimento das nossas fraquezas. Porque sem esse conhecimento, a gente não vai ter a real humildade no nosso coração e também nós não poderemos ser salvos. Então, ela vai dizer que eu reconheço o meu pecado, reconheço as minhas faltas humildemente, apresento isso diante de Deus, e a partir daí eu começo então o processo de mudança, de conversão, com a luz e com a graça de Deus, né? E aí a gente vai para o caminho da salvação. Depois ela vai dizer que vê também, né, que a gente não pode ter esse conhecimento por nós mesmos, nem por nossos inimigos espirituais, pois eles não nos desejam tão grande bem. E aí ela vai encerrar dizendo: se fosse pelo desejo deles, no caso dos inimigos, né, espirituais, não veríamos nada disso até o nosso dia final. E aí a gente seria condenado. Então, devemos ser grandemente reconhecidos a Deus, pois deseja, pelo seu amor, né, por amor, nos dar essa visão no tempo da sua misericórdia, da sua graça. Então, hoje é o tempo da sua misericórdia, hoje é o tempo da graça de Deus, que você e eu, né, possamos buscar esse momento de mudança, de transformação de vida, de conversão. Nós possamos, com toda a humildade, reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, procurar no sacerdote fazer uma boa confissão e, a partir daí, com a graça de Deus, seguirmos nesse caminho da salvação. Tudo isso pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Debaixo da sua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.